Olá pessoal, hoje estamos aqui começando com o livro Astrologia, Psicologia e os Quatro Elementos, um livro escrito pelo Stephen Arroyo, um livro muito conhecido entre os astrólogos, de referências muito importantes que ele traz e que ele conduz o astrólogo nos seus caminhos do dia a dia. Eu optei por começar por esse livro aqui porque logo no começo do capítulo 3, o Arroyo faz uma citação do filósofo teólogo Kierkegaard, conhecido no meio da filosofia, da sociologia, das áreas de humanas, né? O Kierkegaard diz o seguinte: eu conheço a verdade somente quando ela se torna vida em mim. Isso para uma reflexão inicial, dizendo que nós temos na nossa vida o lado objetivo e o lado subjetivo, e que muitas vezes a gente joga no lixo esse lado subjetivo porque não temos provas do ponto de vista clássico, do ponto de vista da ciência mais ortodoxa, newtoniana, cartesiana, e muitas vezes isso é verdade, mesmo que não consigamos as provas do jeito que a ciência clássica pede, né? E que nem sempre isso é importante. Quando algo se torna verdadeiro para mim, dentro de mim, eu sei que ela é verdade, né? Eu sei que isso é um lado subjetivo, mas existe esse lado subjetivo na vida, isso serve para a nossa reflexão inicial. Eu queria trazer hoje alguma outra reflexão sobre a lua cheia que nós tivemos ontem. A lua no começo de Leão, mais ou menos 4 graus de Leão, e o Sol no começo de Aquário, né? O Sol, o ego, o self, a luz interior, e a Lua, o lado emocional, o lado mais materno, o lado mais intuitivo, feminino, né? Então esses dias de lua cheia, um pouco antes, um pouco depois, são sempre dias de emoções mais exaltadas, mais para fora, mais à tona, principalmente com uma lua cheia em Leão, não é? Bem, junto com essa lua cheia em Leão, tem alguns aspectos que eu queria trazer para a reflexão de vocês. Nós estamos com Mercúrio voltando, ou seja, do ponto de vista da Terra, que é de onde nós fazemos as nossas análises astrológicas, arquetípicas, Mercúrio está voltando já aí uns 20 dias. E ele para de voltar justamente hoje, dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, aniversário aí dos paulistanos, os inúmeros paulistanos que estão aqui em Londrina, como eu, por exemplo, comemorando mais um aniversário da cidade de São Paulo. Então, nesse dia 25 de janeiro, Mercúrio para de voltar e começa a ir para frente. Vocês sabem que Mercúrio dança em torno do Sol. Ele vai até um ponto, mais ou menos 28 graus, enquanto o Sol caminha, ele começa a voltar. Aí ele volta, aí ele para de voltar, ele vai para frente de novo, tal. Então, hoje é o dia que é um movimento inverso, é o turning point do Mercúrio retrógrado, né? A gente dá graças a Deus porque as comunicações voltam ao seu, vamos dizer, nível normal. Mas essa parada de voltar do Mercúrio acontece justamente em cima do Plutão, que é um planeta das grandes transformações interiores da nossa psique, aqueles padrões que estão mais arraigados, que normalmente a gente não vê. O que significa isso? Mais ou menos alguma coisa assim. Sabe aquele pensamento que eu tinha ontem e que eu achava que eu tinha toda a razão, eu tinha toda a certeza de que eu estava certo? Hoje eu jogo esse pensamento fora. Esse modo de ver a vida, esse modo de enfrentar situações que talvez ontem ou anteontem, nesses dias aqui, me fez ter algum embate com algum familiar, ou com um cônjuge, com um filho, com um pai, com uma mãe, ou com uma tia, ou com um irmão, etc, etc. E que hoje a gente vê e fala, nossa, eu tava pensando desse jeito, nossa, não tem nada a ver. Quando a gente consegue fazer essa reflexão do não tem nada a ver, eu pensei que era algo meu, que eu tinha toda a razão para pensar daquele jeito, que o fulano estava totalmente errado, equivocado. Hoje eu vejo, nossa, como eu estava pequenininho pensando assim, daquele jeito. Quando nós somos capazes de fazer essa reflexão, nós começamos a entender Plutão.
Então veja, Mercúrio retrógrado, que já traz uma dificuldade na comunicação, junto com Plutão em Capricórnio, um signo regido por Saturno, dá uma meleca. E qual é o, vamos dizer assim, o lado bom dessa meleca? O lado bom dessa meleca é quando eu sou capaz de reconhecer que eu avancei, que aquele pensamento mesquinho, pequeno, desprezível que eu tinha ontem, realmente era, hoje eu vejo que era desprezível e que eu estou à frente disso, sou muito mais que aquilo ali, né? Isso é regeneração de Plutão, tá? Na questão da comunicação. Todos esses dias valem esse aspecto ainda, porque Plutão começa a parar e começa a ir para frente hoje. Obviamente, todos esses dias ele ainda faz conjunção com Plutão em Capricórnio, muito embora a conjunção, quando ele está indo para frente, é melhor do que aquela quando ele está indo para trás, né? É a terceira conjunção que ele faz nesse último mês, esses últimos 30 e poucos dias. Bom, junto com isso que nós temos nessa lua cheia, nesses dias, nessa semana, né, que começa, nós temos Vênus entrando em Capricórnio, o signo também regido por Saturno, né, o mesmo signo que nós estamos falando de Mercúrio retrógrado junto com Plutão. Nós vamos ter daqui aí uns 10 dias, 15 dias, Vênus, que hoje está entrando em Capricórnio, vai ficar conjunta, vai ficar juntinho, no mesmo grau de Plutão. Ou seja, aquilo que hoje vale para Mercúrio, essa reflexão que eu fiz na questão da comunicação, vai valer para a questão da relação afetiva. Então, né, quando que eu percebo o que é Vênus com Plutão em Capricórnio? Quando que eu uso isso? O que significa isso na prática? É subjetivo, por isso que eu puxei Kierkegaard no início da fala de hoje, porque a verdade é uma verdade quando ela se torna verdade para mim, interna, quando eu vivencio isso. Tá? Como que eu vivencio a questão de Vênus e Plutão em Capricórnio? Quando eu olho para a minha relação afetiva e vejo que o que eu fazia ontem, ou anteontem, ou no mês passado, ou algum tempo atrás, era bobagem, era insignificante, era desprezível. Era um modo de ser, um modo de agir, um comportamento que não tem nada a ver comigo. Eu, ser vivo, evolutivo, espírito em evolução. Quando eu não percebo isso, eu não usei bem esse trânsito. Foi duro, sempre é. Um trânsito de uma conjunção de um planeta pessoal com um transpessoal, principalmente Plutão, nunca é uma coisa fácil, principalmente quando o trânsito é de Plutão no planeta pessoal nosso. Agora nós estamos com Vênus e Plutão em trânsito, ou seja, os dois juntos aí em Capricórnio. Significa assim, há necessidade de um olhar mais profundo para a minha relação afetiva. Não só a minha relação, mas o jeito que eu olho para a relação, o significado que uma relação afetiva tem para mim. E eu uso mais esse Plutão de uma forma benéfica na medida em que eu for capaz de olhar para trás e jogar fora o meu modo de pensar de ontem, o meu jeito de olhar para a relação afetiva que eu tinha ontem, um mês atrás, um tempo atrás aí. Que bom se eu conseguir fazer isso, né? Nós temos aí esses próximos 15 dias onde nós vamos ser treinados para isso. Como é que nós vamos ser treinados? O mundo, o cosmos, o universo, que é guiado por esse divino, vai colocar na nossa frente situações que permitam que a gente entre nessa caverna, a caverna de Plutão, que no fundo é uma descida ao Hades, aos infernos, para a gente lidar com aquilo que é podre, que é sujo, que é aquilo que não serve mais. Não é porque o meu pai fazia, o meu avô fazia, a minha avó, o meu bisa, etc., faziam, eu tenho isso no meu arquétipo de família, que isso é algo bom, que é algo que eu devo prezar e levar para frente. Muitas vezes, a maior parte das vezes, eu tenho que quebrar esses padrões para que o campo de família sinta, e aí eu quebrando esses padrões, os meus filhos têm muito mais facilidade de enxergar mais longe. Então, esses dois aspectos são muito importantes, tá? Tanto Mercúrio, conjunção Plutão em Capricórnio, hoje voltando ao movimento direto, como Vênus entrando em Capricórnio agora e pegando essa conjunção com Plutão aí nos próximos 7 a 10 dias,
outros aspectos vão estar dançando juntos, mas aí a gente conversa sobre isso em uma outra oportunidade, uma outra vez. Eu sou Ivan Guerrini e falo aqui de Londrina, no Vita Espaço Saúde.